Olá, olha, quem acompanha as notícias deve ter visto, agora em setembro de 2025, aquele alerta bem preocupante lá de São Paulo, né? É verdade. Vários casos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas. Exato. E o pior é que não foi só susto, não. Tiveram internações graves e, infelizmente, parece que há mortes sendo investigadas por causa disso. Uma situação muito, muito séria. Com certeza. E a intoxicação por metanol, ela é perigosa mesmo. Sintomas? Sim, são muitos. Coisas como sonolência, tontura, a pessoa fica enjoada, vomita. Confusão mental, taquicardia, pode dar até convulsão. E o mais trágico talvez seja a cegueira, que pode ser permanente. Terrível. E o metanol em si, a fórmula é CH3OH, né? O problema é que, além de tóxico pra caramba, é difícil perceber ele na bebida. Não tem cheiro forte, não tem cor. Exatamente. O que aumenta muito o risco. Por isso, a Vigilância Sanitária agiu rápido, emitiu um alerta. E a Polícia Federal também entrou na história, está investigando. Parece que tem suspeita até de envolvimento de crime organizado nisso. Sim, a coisa é complexa. E o Ministério Público também se mexeu. Determinou que qualquer caso suspeito tem que ser notificado na hora. Pois é, e toda essa situação triste, essa atualidade, nos leva direto para o nosso papo de hoje, né? Como é que um composto químico, assim, o metanol, que é importante para a indústria, mas ao mesmo tempo tão perigoso, como ele aparece nas provas, vestibular, Enem? É uma ótima pergunta. A gente vai investigar justamente isso, né? Como esse assunto vira questão de prova. Vamos analisar algumas que já caíram. Isso, a gente pegou uma compilação de questões de vários vestibulares para entender esse padrão. Perfeito. E só para contextualizar rapidinho, antes da gente mergulhar nas questões, o metanol tem seu uso legal, claro. Ele é usado para fazer formol, tintas, plásticos, solventes. Ácido acético também, né? Removedores, limpa vidros. Isso. Anticongelante e até na produção de biodiesel, numa reação que a gente chama de transesterificação. Ele tem várias aplicações industriais. Ou seja, ele circula por aí. Exato. Mas essa crise recente de contaminação joga uma luz bem forte e infelizmente trágica na toxicidade dele. Então faz todo sentido que os vestibulares queiram saber se o estudante entende a química por trás do metanol. Total. Nossa missão aqui, então, é entender como esse conhecimento é cobrado nas provas. Precisamente. Ok, então vamos começar essa análise. Uma das primeiras coisas que, assim, chamam a atenção é como as propriedades físicas são cobradas. Muitas vezes comparando o metanol com o etanol, que é o álcool que a gente conhece mais do dia a dia. Sim, essa comparação é clássica. Tem uma questão da UFES, lá de 2012, que faz exatamente isso. Foca em estado físico, pressão de vapor. Certo. Essa questão da UFS é um bom exemplo. A comparação metanol CH3OH versus etanol CH3CH2OH. A alternativa que eles consideraram correta, a B, diz que a pressão de vapor do metanol a 25 graus Celsius é maior que a do etanol. O que isso quer dizer na prática? Pressão de vapor maior. Ele evapora mais fácil. Exatamente. Significa que o metanol é mais volátil. Ele passa para o estado gasoso com mais facilidade que o etanol na mesma temperatura. E por quê? Tem a ver com a estrutura da molécula? Tem tudo a ver. Os dois fazem ligações de hidrogênio, que são aquelas interações intermoleculares fortes, né? O famoso ponte de hidrogênio. Só que a molécula de metanol é menorzinha que a do etanol. Ah, tem um carbono a menos. Isso. E por ser menor, apesar de fazer as ligações de hidrogênio, no conjunto, essas forças entre as moléculas de metanol são um pouquinho menos intensas do que entre as moléculas de etanol. Aí fica mais fácil escapar para o estado gasoso. Entendi, faz sentido. Molécula menor, amarra um pouco mais fraca entre elas, evapora mais fácil. Essa é a ideia. E para dar um contexto de estado físico, uma outra questão da Unicristos, também de 2012, trazia os pontos de fusão e ebulição do metanol. Menos 98 graus Celsius para congelar e 65 graus Celsius para ferver. Então a temperatura ambiente, tipo 25 graus, ele é líquido, confirmado. Sim. E naquela questão da UFES, eles mencionavam menos 100 graus Celsius. Nessa temperatura, o metanol estaria sólido, congelado. Assim como o etanol, que congela a menos 114 graus Celsius. Então essa afirmação sobre estar sólido a menos 100 graus Celsius estava certa na questão. Estava correta, sim.
Mas a alternativa chave, a que diferenciava melhor os dois a 25 graus Celsius, era mesmo a da pressão de vapor ser maior no metanol. Tá. E essa mesma prova da Unicristos de 2012 trouxe uma característica do metanol que é bem peculiar e perigosa. Eles até usaram um aviso de segurança de corrida de carro para ilustrar. O que era isso? Ah, sim. Um detalhe crucial e meio contraintuitivo. A chama do metanol, ela é praticamente invisível se tiver muita luz no ambiente, tipo a luz do dia. Invisível? Como assim? O fogo não tem cor? Quase isso. A combustão dele libera muito pouco dos componentes que dão aquela cor amarela ou laranja que a gente costuma ver no fogo. Sob luz forte, ela fica quase transparente, um azul muito, muito pálido. Nossa! A questão da Unicristos destacava isso e a alternativa correta A era justamente sobre essa chama invisível. Imagina o perigo disso numa pista de corrida, por exemplo. Um vazamento, pega fogo e ninguém vê direito. Credo. Um risco enorme, ainda mais porque ele é inflamável, né? Exatamente. Junta a alta inflamabilidade com a chama difícil de ver. É uma combinação perigosa. E isso conecta de volta com a gravidade da contaminação. Imagina o risco no manuseio ou descarte disso, se pegar fogo sem ninguém perceber direito. Complicado. Bom, saindo um pouco das propriedades físicas e entrando nas reações, aqui a coisa fica realmente interessante para a química, né? As reações com metanol são um prato cheio para os vestibulares. Com certeza. Reações químicas são o coração da química, né? Temos aqui um exemplo da Uniteams, mais recente, de 2025. Eles usaram um diagrama de reação. Aqueles gráficos com as montanhas russas de energia. Esses diagramas são ótimos. Parecem complicados, mas visualizam muita informação importante sobre a reação. Vamos analisar esse da Uniteams com calma. Vamos lá. Primeiro, a gente olha o nível de energia dos reagentes e dos produtos. No gráfico, os produtos estão num nível mais baixo. Isso significa o quê? Que liberou energia. Exato. A reação é exotérmica. Então, a afirmação I da questão, que dizia isso, está correta. Ok. E aquela subida no começo do gráfico? Aquela é a energia de ativação, a energia mínima que precisa ser fornecida para os reagentes começarem a se transformar. O pico lá em cima é o estado de transição, ou complexo ativado. E às vezes tem uma depressãozinha no meio do caminho, né? Sim, isso pode indicar a formação de um intermediário, uma espécie química que se forma e depois reage para dar o produto final. A afirmação 3 da questão sugeria isso, e no contexto dado, estava correta também. Certo. A afirmação IV dizia que o produto formado era o metanol. Isso estava explícito na questão. Indicava que sim, que o produto era um metanol. Então, IV, correta. E a II classificava como reação de substituição. Isso está certo para a formação do metanol? Olha, a síntese industrial clássica do metanol, a partir de CO e H2, é tecnicamente uma adição. Mas esses diagramas às vezes são genéricos. Se a questão apresentou como substituição, vamos aceitar dentro do contexto dela. Afirmação I, correta. E a última, a V, falava de um cátion não mostrado. Isso faz sentido? Faz sim. Muitas reações, especialmente em solução ou com catalisadores, envolvem íons que participam do mecanismo, mas não aparecem na equação global simplificada. Então a V também foi considerada correta. Então, se todas estavam corretas, a alternativa era a E. Uau, quanta coisa num gráfico só. Ó, e gás hidrogênio, H2. E claro, isso vira questão de quê? Cálculo. Estequiometria. Clássicos dos clássicos. Uma questão da Univesp de 2021 cobrou exatamente isso. Como a gente resolve esse tipo de questão? Qual o primeiro passo? Sempre, sempre. Começar pela equação química balanceada. Para a síntese do metanol é CO gasoso mais 2H2 gasoso, formando CH3OH líquido. CO plus 2H2 igual a CH3OH. Ok. CO plus 2H2 igual a CH3OH. A proporção é 1 para 2 para 1. Perfeito. Isso significa que 1 mol de CO reage com 2 mols de H2 para formar 1 mol de metanol.
A questão da Univesp dava massa de H2, 25 gramas. Certo. E aí, Precisa transformar para mol, né? exato, a gente precisa da massa molar do H2. Cada hidrogênio tem massa mais ou menos 1 gramo-mol. Como são 2 H2, a massa molar é 2 gramo-mol. Então, 25 gramas de H2 são 25 dividido por 2, 12,5 mols de H2. Isso mesmo. Agora a gente usa a proporção da equação. Para cada 2 mols de H2 que reagem, quanto de metanol a gente forma? Pela equação, forma 1 mol de metanol. A proporção é 2 para 1. Exato. Então, se a gente tem 12,5 mols de H2, vamos formar metade disso em mols de metanol. Metade de 12,5 dá 6,25 mols de metanol. Perfeito. Quase lá. A questão pedia a massa de metanol, não os mols. A gente precisa converter de volta para gramas. Precisa da massa molar do metanol agora. CH3OH. Carbono é 12, hidrogênio é 1 vezes 4, oxigênio é 16. Então, 12 plus 4 plus 16 igual a 32 gramo-mol. Isso. Agora é só multiplicar. 6,25 mols vezes 32 gramo-mol. 6,25 vezes 32 dá 200. 200 gramas de metanol. Exatamente. Que era a alternativa C da questão da Univesp. Viu? Estequiometria pura. Balancear, converter para mol, usar a proporção, converter de volta para massa. Show! E não dá para esquecer daquela aplicação do metanol na produção de biodiesel. Isso já caiu até no Enem em 2012. A questão falava da reação dos óleos vegetais com metanol, a tal da transesterificação. Sim, um processo super importante hoje em dia. E a questão focava num detalhe crucial. Essa reação tem que ser feita sem água. Por que a água atrapalha tanto assim? Ah, aqui a gente entra na importância das condições reacionais. É fascinante como um detalhe como a presença ou ausência de água muda tudo. E por que muda, nesse caso? Bom, a transesterificação é basicamente pegar a molécula de gordura do óleo, que é um éster de glicerol, e trocar o glicerol pelo metanol. Aí forma o biodiesel, que são ésteres metílicos. Ok. A água atrapalha por 2 motivos principais, que é a questão do Enem abordava. Primeiro, a água pode reagir com o próprio óleo, que é um éster. Essa reação se chama hidrólise. Ela quebra o éster de volta no ácido graxo original. E aí não forma biodiesel, né? Prejudica o rendimento. Exatamente. Menos biodiesel formado. E tem o segundo problema. Essa reação de transesterificação geralmente usa um catalisador básico, tipo hidróxido de sódio. Certo. Se a hidrólise acontece e forma ácido graxo, esse ácido reage na hora com a base do catalisador. Ácido mais base. Forma sal. Nesse caso, forma sabão. É a reação de saponificação. Nossa, então além de não formar biodiesel, ainda forma sabão no meio da mistura? Exatamente. O que não só diminui mais ainda o rendimento, como também complica horrores a purificação do biodiesel depois. Por isso, a alternativa E daquela questão, que falava em evitar a hidrólise do éster e a formação de sabão, era a correta. É um exemplo perfeito de como controlar as condições é vital na química industrial. Muito interessante. Bom, a gente falou de propriedades, de reações. Vamos mudar um pouco o foco agora para a estrutura molecular mais a fundo. Ligações químicas, a própria toxicidade que a gente comentou e até eletroquímica. Sim, o metanol permite explorar tudo isso. Tem uma questão da UDESC, de 2018, que fez uma comparação interessante. Pegou o metanol e colocou do lado de outras substâncias, acetato de etila, trietilamina, acetato de sódio, e pediu para analisar as ligações em cada uma. Esse tipo de questão exige um bom conhecimento de estrutura e tipos de ligação. Vamos analisar as afirmações da UDESC 2018 uma por uma. Vamos lá. A primeira falava da trietilamina. Trietilamina é uma amina, tem nitrogênio, mas ele está ligado a 3 grupos etila, carbono. Não tem hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Para fazer ligação de hidrogênio entre as moléculas, a gente precisa de H ligado a F, O ou N. Como não tem H ligado ao N aqui, a trietilamina não faz ligação de hidrogênio. Afirmação 1 correta. Ok.
Aí era sobre o acetato de sódio. Dizia que só tinha ligações covalentes polares. Acetato de sódio, CH3COO-Na. Isso é um sal. Tem o íon sódio, Na+, e o íon acetato, CH3COO-. Entre eles, a ligação é iônica, pela atração das cargas. Dentro do íon acetato, aí sim, tem ligações covalentes CC, CH, CO, C-dupla-O. Algumas são polares, CO, outras apolares, CC, CH. Então dizer que tem só covalente polar está duplamente errado. Tem iônica e tem covalente apolar também. Afirmação I, incorreta. Entendi. Aí, 3 falava do acetato de etila, dizendo que era um éter. Acetato de etila. CH3COO-CH2CH3. Aquele grupo funcional COO no meio da cadeia é característico de éster. Éter seria só um oxigênio entre carbonos, tipo -O. Então 3, incorreta também. Certo. A quarta era sobre o metanol mesmo. Dizia que ele não fazia ligação de hidrogênio. Essa é quase uma pegadinha. Metanol CH3OH. Tem o grupo OH com o H ligado direto no oxigênio, que é super eletronegativo. Essa é a receita clássica para formar a ligação de hidrogênio entre as moléculas. Dizer que ele não faz é o oposto da verdade. Quarta, incorreta. E a quinta generalizava, dizendo que todas as 4 substâncias tinham só ligações covalentes. Bom, a gente já viu que o acetato de sódio tem ligação iônica, então essa quinta está errada também. Ou seja, de todas as afirmações, só a primeira sobre a trietilamina estava correta. Exatamente, o que levava à alternativa C naquela questão. Mostra como é importante saber identificar a função orgânica e os tipos de ligação, né? Iônica, covalente, polar, apolar e as intermoleculares como a de hidrogênio. Total. E voltando para a questão da toxicidade, que a gente falou lá no começo, até o tratamento para intoxicação por metanol já virou questão. A UFG, em 2008, perguntou por que se usa etanol para tratar alguém que se intoxicou com metanol. Parece meio estranho, né? Tratar um problema com álcool usando mais álcool. Parece contraintuitivo, né? Mas tem uma lógica bioquímica muito elegante por trás disso. O grande vilão na intoxicação por metanol não é ele próprio, mas sim os produtos que o nosso fígado transforma ele. Que produtos são esses? Principalmente o formaldeído e depois o ácido fórmico. São essas substâncias que causam os danos graves. A cegueira, os problemas neurológicos. E como o etanol ajuda? Transformação do metanol nesses produtos tóxicos é feita por uma enzima específica, chamada álcool desidrogenase. Acontece que essa mesma enzima também é responsável por metabolizar o etanol. E o detalhe-chave é, a enzima tem muito mais afinidade pelo etanol do que pelo metanol. Ah, então ela prefere processar o etanol. Exatamente. É como se a enzima tivesse uma fila de trabalho e o etanol furasse a fila do metanol. Quando se administra etanol para o paciente intoxicado, a enzima fica ocupada trabalhando no etanol. E aí ela não processa o metanol tão rápido. Isso. A velocidade com que o metanol é convertido nos tóxicos ácido fórmico e formaldeído cai drasticamente. Isso dá tempo para o corpo eliminar o metanol original, que não é tão tóxico assim, pela urina, pela respiração, antes que ele cause todo aquele estrago. Genial! É uma competição pela enzima, então. Perfeito. É o que a gente chama de inibição competitiva. A alternativa A da questão da UFG explicava justamente isso. É um princípio fundamental em farmacologia. Explica como muitos remédios funcionam. Muito, muito interessante mesmo. E para fechar esse bloco de aplicações mais diversas, tem até tecnologia de energia envolvida. A Fameca, em 2020, trouxe uma questão sobre uma célula eletroquímica, tipo uma pilha, que usa metanol para gerar eletricidade. No caso, era para alimentar um MP3. Sim, as células a combustível são uma área super promissora. Basicamente, elas convertem energia química de um combustível diretamente em eletricidade, de forma mais eficiente que a combustão. E como funcionava essa célula da questão? A questão descrevia que a célula usava metanol, CH3OH e oxigênio, O2. Numa célula eletroquímica, ou pilha, alguém oxida, perde elétrons, e alguém reduz, ganha elétrons. Para saber quem é quem,
a gente olha os potenciais padrão de redução EO que eles deram. Tinham valores lá, né? Sim, deram EO igual a plus 0,02 volts para o par CO2-CH3OH e EO igual a plus 1,23 volts para o par O2H2O. Numa pilha, quem tem o maior potencial de redução é quem vai sofrer a redução de fato. No caso, o oxigênio, com plus 1,23 volts. Exatamente. O potencial do oxigênio é bem maior que o do sistema do metanol. Então, o O2 é quem vai ser reduzido. E a redução acontece no cátodo, que é o polo positivo da pilha. Então, a afirmação correta era que o oxigênio é reduzido no polo positivo. Isso mesmo. Era a alternativa D. As outras estavam erradas. O carbono no metanol oxida, vai de NOx-2 para plus 4 no CO2, a diferença de potencial DDP seria a diferença entre os potenciais plus 1,23 plus 0,02 igual a plus 1,21 volts. O metanol é o agente redutor, porque oxida, e as reações mostravam consumo de H+, o que deixaria o meio menos ácido, pH aumenta, não mais ácido. Ufa! Realmente que passeio pela química a gente fez só com o metanol como guia, hein? Vimos desde coisas mais básicas como volatilidade, a chama invisível, Passando por síntese industrial, biodiesel, os cálculos de estequiometria análise de ligações, a bioquímica da toxicidade do tratamento. e até a eletroquímica das células a combustível. Fica muito, muito claro que ter esses conceitos de química na ponta da língua faz toda a diferença. Não só para passar numa prova, mas para entender o que acontece no mundo, né? Com certeza. E ver como tudo isso pode ser cobrado mostra a importância de uma preparação bem completa. Exato. Não basta decorar. Tem que entender as conexões, praticar com questões variadas para pegar o jeito. E falando em preparação completa, em ter tudo organizado para estudar para valer, É fundamental, né? com certeza. Fica aqui uma dica para quem é estudante e tá nessa batalha. Se quer se preparar de verdade, entra agora lá em medcoub.com.br. Pode baixar o app também. Lá tem o maior banco de questões do Brasil. Sério mesmo. É uma ferramenta poderosa. Demais. Tem provas anteriores de tudo quanto é instituição, sabe? Todas as questões comentadas por especialistas para entender o porquê da resposta. E não é só questão, não. Tem resumos práticos, direto ao ponto, aulas completas para quem precisa aprofundar e meus favoritos, flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar. No ônibus, na fila. Facilita muito a revisão, né? Muito, é uma plataforma incrível para dominar não só química, mas todas as matérias e chegar muito mais confiante nas provas. Fica a dica, medcoub.com.br. Ótima sugestão. Bom, com essas ferramentas de estudo em mente, vamos só recapitular rapidinho os principais jeitos que o metanol aparece nas provas, então. Perfeito. Vamos fazer uma síntese. A gente viu que exploram bastante as propriedades físicas, né? Comparando com o etanol, falando da chama invisível. Isso, Fs, unicristos. Cobram as reações químicas de várias formas, diagramas de energia como no Unitins, a síntese industrial que leva à estequiometria como no Univesp, aplicação na transesterificação para biodiesel como no Enem. As ligações químicas também, né? Se faz ligação de hidrogênio, se tem ligação iônica, covalente, como naquela da UDESC. Exato, a toxicidade com aquele mecanismo super interessante do tratamento com etanol por competição enzimática que caiu na UFG. E as aplicações tecnológicas como a célula combustível da FAMECA? E não podemos esquecer da cinética química, a velocidade das reações. Teve uma questão da UE, de 2022, que usava a equação CO plus 2H2 CH3OH e pedia a taxa de formação do metanol sabendo a taxa de consumo do H2. Ah, pela proporção da equação, de novo. 2H2 para 1 CH3OH. Exatamente. Se a taxa de consumo de H2 era X, a taxa de formação de metanol seria X2. Na questão, dava 2 vezes 10 a menos 1 mols. Isso mostra que até cinética pode aparecer ligada ao metanol. Incrível. Um composto só e abre portas para avaliar um monte de conceitos de química. Exato. E sempre conectando a teoria com o mundo real, com aplicações, com problemas como essa contaminação recente. Então,
No fim das contas, o que tudo isso nos diz? Fica claro que o metanol, apesar de útil na indústria, é sim muito perigoso se sair do controle. E a presença dele nas provas reflete isso, a importância química dele e também o impacto social na saúde pública. Sem dúvida. Os pontos-chave para guardar são esses, né? A toxicidade alta, os usos industriais e essa variedade toda de conceitos químicos que podem ser explorados a partir dele nos exames, desde ligações até energia e reações. E se a gente pensar num quadro um pouco maior? Essa crise de contaminação lá em São Paulo é um lembrete bem forte, né? De que a química não está só nos livros ou nos laboratórios, ela está no nosso dia a dia. É verdade. Compreender as propriedades, as reações, a toxicidade de substâncias como o metanol tem consequências diretas, muito sérias para a saúde das pessoas, para a segurança do que a gente consome, para a indústria. Isso só reforça como é importante ter um conhecimento químico sólido e como é preciso ter vigilância sobre como essas substâncias circulam na sociedade. Com certeza. E aí fica uma reflexão, talvez, de que outras formas a química, essa ciência que estuda a matéria, as transformações, se manifesta na nossa vida, sabe? Seja para o bem, seja para o mal. Muitas vezes, essas manifestações podem ser bem sutis, difíceis de perceber, quase tão invisíveis quanto a própria chama do metanol. Nossa, excelente pergunta para a gente continuar pensando sobre isso. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre o metanol. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu.